Certo, vamos ler a passagem para benefício aí de todos os nossos ouvintes. Ela é uma passagem bem conhecida. Está aqui, né? Vamos começar do verso 33, né? De Lucas capítulo 5. Os fariseus, né, disseram a Jesus: os discípulos de João, bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus discípulos, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. E é essa aqui que o nosso ouvinte está encontrando dificuldade. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Bem, tem vários pontos aqui da passagem que precisam de esclarecimento, porque eles estão bem ligados aos costumes, né, daquela época. Então, começando aqui no verso 33, quando disseram para Jesus, fizeram menção dos frequentes jejuns e orações feitos pelos discípulos de João e bem como os fariseus. O jejum, juntamente com a oração, estavam prescritos na lei de Moisés em caso de calamidade pública, de grande necessidade, clamor levantado pela nação a Deus. Certo. Os fariseus fizeram daquilo uma regra, e a tradição oral, que não está no Antigo Testamento, mas a tradição oral, a interpretação dos rabinos a respeito da lei, trazia a obrigatoriedade de se jejuar algumas vezes durante a semana, não é? A gente encontra essa figura, não é? Encontramos uma demonstração disso naquela outra parábola que Jesus contou, do publicano e do fariseu que subiram ao templo para orar. E lá o fariseu se gloriava diante de Deus de que ele jejuava 2 vezes por semana. Então, era um hábito que estava instalado na vida religiosa dos fariseus, de que eles jejuavam 2 vezes por semana e se gloriavam nisso, achavam que isso era alguma marca de espiritualidade, de piedade, quem sabe até contribuía para a salvação. E os discípulos de João Batista tinham também começado a praticar isso aí. Mas só que os discípulos de Jesus, né, nós estamos pensando aqui não somente nos 12 apóstolos, mas também os discípulos mais chegados, eles não tinham essa prática de jejuar. Pode até ser que eles tinham essa prática de jejuar antes de conhecer a Jesus. Mas quando conheceram a Jesus, eles pararam de ter aquela obrigação de orar, né, 2 vezes ou 3 vezes por semana, como era costume dos fariseus. Então, quando algumas pessoas perceberam essa diferença entre os discípulos de Jesus e os discípulos dos fariseus, levantaram essa questão, né, partindo do pressuposto de que o certo era que os discípulos de Jesus também deveriam jejuar naqueles dias marcados. E deixar bem claro que estavam jejuando. Estava bem claro, desfigurar o rosto, anunciar, tocar trombeta e tal, como os fariseus costumavam fazer. E, na verdade, ele diz assim, em vez de jejuar, os teus discípulos comem e bebem. Quer dizer, não é que eles eram beberrões, né, mas que eles seguiam a vida normal, de se alimentar normalmente. O judeu bebia vinho, né, como parte da sua alimentação também, motivo de alegria, de alimentação também. Não é? E os discípulos de Jesus seguiam a rotina normal, todo dia comiam, bebiam normalmente, como era do costume. Bom, a resposta de Jesus, quando perguntaram para ele, né, por que é que os discípulos não jejuavam com aquela regularidade, Jesus respondeu com uma pergunta, a partir de uma ilustração de uma situação que também nós precisamos entender. Jesus usou a figura do casamento. Os casamentos naquela época duravam 7 dias, que eram marcados por muita festa, muita comida, havia vinho, não é, em abundância, onde o noivo e a noiva se alegravam com seus convidados. E era um momento de festa, né, de felicitação, de grande alegria. Agora imagine se você resolve jejuar exatamente durante a festa de casamento. Você vai para a festa de casamento, são 7 dias de festividade, e você diz, não, aqui eu vou jejuar e tal, né? Aí Jesus pergunta, a pergunta dele foi essa: podem jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles, não é? Ou seja, na festa, com a presença do noivo, que convidou todo mundo, mandou matar os animais e tudo mais, você vai lá jejuar? Quem é que faz isso?
O que Jesus quis dizer com isso? A figura é óbvia, né? Ele é o noivo. Sim. E os discípulos são os convidados. Então, aquele tempo em que Jesus estava ali, os 3 anos em que ele esteve entre nós, encarnado como um de nós, Deus feito homem, o verbo feito carne, era um momento de alegria, né? Era um momento de regozijo para os seus discípulos, porque eles estavam na presença do Senhor, estavam na presença do Redentor, do Messias, do esperado de Israel. Então não tinha motivo nenhum para jejuar. Na verdade, tinha motivo para se alegrar. Né? Jesus disse, então, em seguida, que viriam dias em que o noivo seria tirado e então os discípulos haveriam de jejuar. Sim, ele estava se referindo à sua morte, não é isso? E a sua ressurreição e o traslado para o céu, para a glória, onde ele está hoje, assentado à direita de Deus. Assim, na ausência física de Jesus, ele não está mais conosco presencialmente, fisicamente. Nós, então, devemos jejuar e orar a Deus para que sua vinda se abrevie, porque nós queremos estar com o Senhor Jesus, queremos vê-lo face a face, não é? Mas naquele momento ali, os 3 anos do ministério de Jesus, não era motivo para os discípulos estarem jejuando, ao contrário, este motivo para se alegrar. Esse foi o ponto de Jesus. E aí ele conta uma parábola para trazer um ensino. As parábolas, elas eram ilustrações tiradas da vida real ou imaginadas, que Jesus usava para ilustrar uma verdade espiritual. Aquilo que ele estava falando, né? Só que agora ele está tirando uma lição daquilo ali. O que ele vai dizer é que o judaísmo, aquela forma de religião que os judeus abraçavam e que achavam que era a coisa certa, com aqueles dias regulares de jejum, orações obrigatórias e todas as obras da lei, a guarda daquelas tradições orais e tudo mais, aquilo não cabia, era incompatível com essa nova realidade que Jesus veio trazer. O Senhor Jesus trouxe o reino de Deus, né? Inaugurou o reino de Deus, e a presença dele, a graça de Deus que derramou através dele, não cabia nas estruturas legalistas do judaísmo. Era preciso haver uma mudança. Sim. Então, essa necessidade de mudança é então ilustrada por Jesus com 2 figuras da época. A primeira é a questão do remendo do vestido. Sim. Então, o que é que poderia acontecer? Uma pessoa que tinha uma roupa que gostava, né? Uma roupa que já usava há muito tempo, era seu vestido predileto, e de repente rasgou. Exato. Aí a pessoa disse, não, mas eu tenho aqui um vestido novo da mesma cor. Né? Então eu vou tirar um pedaço do vestido novo e vou remendar no velho, que é o meu predileto. E Jesus disse, ninguém faz isso, sabe por quê? Primeiro, porque vai estragar a veste nova, não é? Segundo, porque o remendo novo, ele não é mais tão flexível, ele não encaixa e não é tão flexível como é a roupa velha. Então, na hora que lavar, os dois, o pedaço de pano novo e o pedaço de pano velho, eles reagem à água de maneira diferente, não é? Então, provavelmente, o remendo novo vai estragar ainda mais a roupa velha, não é? Você tem que colocar remendos que são compatíveis, não é? Então, essa é a primeira ilustração. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que o cristianismo não cabia no judaísmo fossilizado, legalista, que era defendido e vivido pelos fariseus naquela época, pelos judeus naquela época. Ela precisa haver uma mudança para que o reino de Deus pudesse acontecer no meio deles. E a segunda ilustração também é tirada da cultura daquela época. O vinho não era guardado em garrafas, como é hoje, não é? Mas ele era guardado em sacos de couro. Isso. E os sacos de couro, eles tinham que ter uma certa elasticidade. Se você pegasse um saco de couro velho, que já tinha sido usado muitas vezes e que já tinha perdido toda a elasticidade, e você colocasse nele o vinho novo, ele vai fermentar, ele vai expandir, e o resultado é que ele estoura o saco de couro velho, né? Exato. Então você teria que colocar vinho novo em odres novos, e com isso Jesus está dizendo, o vinho novo é o cristianismo, a fé em Jesus Cristo, o reino de Deus, e o odre novo é a nova configuração, não é? A nova estrutura que precisa ser assimilada e usada para caber o reino de Deus. O odre velho é o judaísmo, não cabia mais, né? Tinha que ser mudado, tinha que ser alterado. E de fato isso aconteceu. Exato. No dia de Pentecostes, não é? Quando a igreja cristã inicia formalmente aqui nesse mundo,
os discípulos, que todos eram judeus, né? Todos eles eram judeus, em seguida já começa a mudar. Eles entendem que é pela graça, não é? Já tinham entendido isso, que a salvação é mediante Jesus, não é por obras da lei. Isso vai influenciar a maneira deles viver, a maneira como eles olham as antigas obrigações, a maneira como eles olham o jejum, como olham as orações e as contribuições, a maneira de viver nesse mundo. Então, essas figuras que Jesus usa, elas apenas ilustram a necessidade de mudança para que o reino de Deus venha na sua plenitude, como Jesus já havia começado a trazer, né? O reino de Deus. E agora, com relação ao verso 39, que é a pergunta do nosso ouvinte, né? Ninguém tendo bebido vinho velho prefere o novo, porque diz o velho excelente, tem que ser entendido à luz desse contexto. Ou seja, Jesus está usando a figura para dizer a dificuldade que aquelas pessoas do vinho velho, né? O judaísmo, né? Elas teriam em aceitar o novo, porque é normal que o vinho velho ele seja mais apreciado do que o novo. Só que no caso aqui, o que Jesus está dizendo é que o costume ao antigo pode impedir a renovação daquilo que vem de Deus. Ou seja, Jesus está profetizando aquilo que mais adiante a gente vai ver no livro de Atos, né? Os judeus apegados ao vinho velho, né? E não queriam provar o novo que Jesus estava trazendo. A redenção pela graça, a misericórdia de Deus, justificação pela fé e tudo mais. Esse é o sentido que nós temos que dar ao verso 39. Ótimo, então tá aí, o nome dele é meio complicado aqui, é Felipe, o nome não, o sobrenome, Felipe Cogiani, se estiver falando errado, me perdoe, né? Abraço para você, Felipe, obrigado pela sua pergunta tão preciosa aqui no programa. Obrigado, irmãos, queridos amigos, pela audiência ao nosso programa e até o próximo programa, se Deus